que me foi repassado é que vocês já tinham visto a Primeira República, né? Que é o primeiro conteúdo aí para os alunos do 9º ano. Mas assim, e o próximo seria a Era Vargas. Mas para mim seria muito dificultoso eu ter que trabalhar Era Vargas sem saber que vocês compreenderam sobre a Primeira República ou República Velha. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar a República Velha com vocês. Se vocês já viram, a gente vai revisar. Se não, a gente vai aprender. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer alguns conceitos importantes, né, para a compreensão desse período muito importante dentro da história do nosso país, denominado Primeira República. O termo Primeira República também pode ser conhecido como República Velha ou República Oligárquica, porque foi marcada aí pela presença de oligarquias, ou seja, grupos pequenos dominantes. A República Oligárquica ou Primeira República ou República Velha compreende aí o período de 15 de novembro até a Revolução de 1930. E como ocorreu essa proclamação da República, né? Alguns dos motivos, o principal foi a insatisfação por parte tanto da sociedade civil como também dos militares com a monarquia, que era o governo que estava no comando aqui no Brasil, e também com um descrédito que as instituições imperiais elas tinham em relação à sociedade. Aí nós temos um marco importante que foi a promulgação da Constituição Republicana em um regime político que seria presidencialista, com os poderes executivo, legislativo e judiciário, que a gente vai conhecer mais na frente. Foi oficializada também a separação entre Estado e Igreja, ou seja, o Estado se torna laico. Alguns estudiosos denominam a Primeira República como também a República dos Militares, já que quem assumiu o poder foram justamente os militares, eles governaram por um tempo. Durante o Império, o governo central escolhia quem governava as províncias, que hoje nós conhecemos como os estados. E já durante a República a situação muda, né? Eram as oligarquias, ou seja, as famílias poderosas de cada estado que exerciam o seu poder político. E como características do exercício de poder oligárquico, nós temos aí o coronelismo e também a política dos governadores. No coronelismo, nós temos a figura dos coronéis, que eram cidadãos influentes em sua região e grandes proprietários de terra, onde eles submetiam a população local, obrigando essas pessoas a votarem em seus candidatos. E muitos desses candidatos eram grandes fazendeiros e também coronéis da Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma força militar que foi criada em 1831, com o objetivo de prestar auxílio às forças armadas no combate às agitações políticas lá no período regencial, ainda quando era uma monarquia. O coronel conseguiu o voto do eleitor por meio de troca de favores, né? O coronel oferecia favores como alimentação, terra para cultivo, um lugar para essas pessoas morarem, remédios, emprestava dinheiro, ou até mesmo dava emprego ou proteção para alguém que estava correndo risco de vida. E aí ele exigia em troca que votasse nos seus candidatos. Esse voto controlado é chamado de voto do cabresto, eu acho que vocês já ouviram falar. Nessa época a fraude acontecia, né? Havia muita falsificação de documentos, alteração do resultado, roubo das urnas e até mesmo a inclusão de votos de pessoas já falecidas, ou nome de crianças, ou até de pessoas que não existiam, eram aí colocados. O sistema eleitoral dessa época era muito falho, né? Acontecia muito esse tipo de coisa. E assim os poderosos se mantinham no poder. E se a gente for parar para pensar um pouco, esse momento da nossa história não está muito distante do que a gente ainda vive hoje aqui, principalmente na nossa cidade. A gente vê muitas pessoas fazendo troca de favor
fazendo trocas, né? Um voto por uma carta de pissarra, por um emprego e etc. Então, é algo muito comum, né? O voto do cabresto. Os coronéis acabavam ficando mais poderosos, eles faziam alianças entre si, né? Entre os próprios coronéis, elegiam um presidente de estado. O presidente de estado era como se fosse governador hoje. Em troca, eles pediam verbas para a construção de escola, igreja, praça, o que fazia com que a região ficasse cada vez mais nas mãos dos coronéis. Ou seja, se alguém, se ele recebia verba para construir uma escola e os filhos das pessoas que trabalhavam para esse coronel podiam aprender nessa escola, então as pessoas elas acabavam ficando muito gratas por isso e votavam, né, no candidato que o coronel pedia. Já a política dos governadores, as oligarquias ajudavam a eleger deputados e governadores favoráveis ao presidente da República. E o presidente da República ele retribuía liberando verbas e benefícios em troca do apoio político, né? Como a gente pode observar, era uma troca de favor que inflamava a corrupção. Agora nós vamos estudar um pouco sobre os períodos importantes dentro da história do Brasil República, né? Primeira República. O governo provisório, a Constituição de 1891 e a política do café com leite. Hoje a gente só vai ver sobre o governo provisório, que foi aí presidido por Marechal Deodoro da Fonseca, ele que proclamou a República, e organizou esse governo em decretos e leis, até que essa nova Constituição fosse promulgada. E algumas medidas marcantes nesse período foram a família real, que foi obrigada a se exilar daqui do Brasil, a escolha da República como uma forma de governo, as províncias passaram de províncias a estados federativos, ele nomeou os governadores para os estados e intendentes para os municípios, ou seja, ainda não existiam os prefeitos, instituiu a bandeira republicana, que permanece até os dias de hoje, ofereceu a cidadania brasileira às pessoas que moravam aqui, mas não eram daqui, que são os estrangeiros que vieram para cá trabalhar, convocou uma Assembleia Constituinte e declarou aí a separação da Igreja e do Estado, instituiu também o casamento civil. Quando eu falo, gente, que declarou a separação de Igreja e de Estado, porque na época da monarquia, o Estado ele era tanto executivo como a religião estava muito presente dentro da monarquia. Então, na época da República, se viu a necessidade de fazer essa separação e tornar o Estado laico, justamente porque não existia somente a religião cristã aqui, o catolicismo, o cristianismo, né? Existiam outras religiões, existiam os muçulmanos, né? Existiam os judeus, então foi necessário fazer essa separação de igreja e Estado. E reformou também o Código Penal. Mas a República começou com muita turbulência, o que formou um forte grupo de oposição contra Deodoro da Fonseca, que acabou renunciando. E aí quem assume é o vice dele, o Floriano Peixoto, que a gente vai conhecer mais na frente. Então é isso, gente, eu fiz esse pequeno recorte. Na próxima aula a gente vai trabalhando aqui Primeira República até terminar esse conteúdo e a gente poder iniciar a Era Vargas. Eu vou fazer o possível para resumir o máximo, porque a gente só consegue compreender a Era Vargas se a gente saber o que aconteceu durante a República Velha, né? Quais foram os acontecimentos que deram início a uma nova ditadura, né? A uma nova ditadura aqui no Brasil, que foi instituída aí por Getúlio Vargas. Então é isso, até a próxima. Temos aí uma atividade, um nível bem fácil, tanto para quem assiste o vídeo como para quem faz a leitura do texto de apoio. E até a próxima aula.